Ela foi vendida grávida pelo próprio pai, em troca de um simples saco de milho. Naquela noite, enquanto o vento gelado soprava pelos campos, ela chegou à fazenda sem saber que jamais seria a mesma. O fazendeiro que a comprou achava que estava apenas acolhendo uma menina sem rumo. Mas dentro dela crescia algo que ninguém ali poderia imaginar. Algo que traria medo e destruição. Porque existem histórias que não são contadas nos livros. Histórias que carregam marcas que nem o tempo consegue apagar. E essa é uma delas. Mas me diga, se fosse você, teria coragem de ajudar alguém, sem saber o que essa pessoa realmente carrega dentro de si? Agora, vamos para a história. Era madrugada fria quando a pequena vila de Santa Esperança ainda dormia sob o canto distante dos galos, e o vento cortante que balançava as lamparinas penduradas nas portas de madeira. Entre aquelas casas simples, feitas de barro e madeira velha, havia uma que carregava mais tristeza do que as outras. Ali vivia Joana, uma jovem de apenas 16 anos, com olhos grandes e escuros que refletiam medo, um medo tão profundo que parecia ter se tornado parte dela. Seu corpo magro carregava o peso de uma gravidez de quase 8 meses, um ventre arredondado que se movia suavemente com os chutes de seu filho ainda não nascido. Joana não chorava mais. As lágrimas haviam se secado meses antes, quando seu pai, Benedito, um homem velho de barba rala e olhar frio, começou a negociar seu destino como se fosse gado. Ele passava os dias sentado no banco da frente da casa, cuspindo no chão de terra batida enquanto olhava para a filha com desprezo. Para ele, Joana não era nada além de um fardo, um corpo que comia, bebia e que, agora, grávida, traria mais um peso para alimentar. Naquela madrugada, Benedito levantou-se antes do sol nascer. Com passos pesados, entrou no quarto onde Joana dormia sob um cobertor fino estendido no chão duro. Ele chutou de leve sua perna para acordá-la, e ela abriu os olhos sem surpresa, pois já não se assustava com a dureza do pai. Levanta. Hoje é dia de resolver tua vida, ele disse, a voz grave e seca como madeira rachada. Joana ergueu seu corpo com dificuldade, sentindo a coluna doer e as pernas formigarem sob o peso da gravidez. Vestiu seu único vestido limpo, bege desbotado, e prendeu os cabelos longos com um pedaço de pano. Em silêncio, seguiu o pai até a carroça velha, onde ele colocou um saco de milho colhido semanas antes, já mofando nas bordas. Ela subiu na carroça, sentando-se ao lado do saco de milho, sentindo o cheiro de umidade misturado ao seu medo. Enquanto o pai puxava as rédeas do burro e a carroça rangia estrada de terra afora, Joana pensava no que aconteceria com ela. Ela sabia que estava sendo vendida, mas não sabia para quem nem o que seria feito dela. O vento frio cortava seu rosto e ela apertava as mãos sobre o ventre, como se quisesse proteger o bebê de tudo aquilo. Depois de quase 2 horas de viagem, a carroça parou em frente a uma fazenda imensa, com cercas de madeira e gado pastando ao longe. A casa grande se erguia imponente, com janelas amplas e cortinas brancas dançando com o vento. Na varanda estava um homem alto, de chapéu de couro escuro, camisa bege com suspensórios marrons e botas de couro polido. Seu rosto era sério, marcado pelo sol e pelos anos de trabalho pesado, mas seus olhos eram de um castanho calmo que observava tudo com atenção. Era o fazendeiro Francisco, conhecido como seu Chico. Um homem de 45 anos, viúvo havia mais de 10 anos, que vivia sozinho na companhia dos peões, das galinhas e das vacas leiteiras. Seu Chico tinha um coração bom, mas escondia suas dores na secura de suas palavras. Ele viu a carroça parar, e logo reconheceu Benedito descendo e tirando o chapéu num gesto falso de respeito. Bom dia, seu Chico, disse Benedito, olhando para o chão como um cão submisso. Trouxe o que te prometi. Seu Chico olhou para a carroça e viu Joana sentada, o rosto sem vida e o ventre grande de gravidez avançada. O fazendeiro franziu a testa, confuso. É ela? Perguntou, sem esconder o tom de reprovação. Benedito coçou a barba rala e assentiu. É como combinamos, é tua. Em troca, bom, o milho tá aí, um saco cheio. Tá bom demais.
Não tá. Seu Chico não respondeu. Ele apenas olhou para Joana por alguns segundos que pareceram eternos. Viu que ela tremia levemente de frio, que seus olhos estavam inchados de cansaço e que seus braços magros envolviam a barriga como quem protege a única coisa que ainda lhe restava. Um nó subiu em sua garganta. Ele nunca aprovou aquele tipo de acordo, mas sabia que Benedito era um homem perigoso, capaz de qualquer crueldade. Se recusasse, ele poderia vender Joana para qualquer outro homem bruto da vila, que a trataria como escrava, ou pior. Sem dizer palavra, seu Chico desceu os degraus da varanda e pegou o saco de milho da carroça. Depois, estendeu a mão para Joana, que o olhou com medo antes de segurar seus dedos calejados. Ele a ajudou a descer, sentindo como era leve apesar da gravidez. Benedito virou as costas sem despedida e subiu na carroça, batendo as rédeas no burro, que partiu levantando poeira. Joana ficou parada ali, com o olhar perdido na estrada por onde o pai desaparecera. Seu Chico colocou a mão em seu ombro e ela estremeceu. Ele suspirou fundo. Venha, vamos entrar antes que o vento lhe faça mal. Ela o seguiu até a casa grande. Ao entrar, sentiu o cheiro de café fresco e pão assado. Era a primeira vez em muitos meses que sentia um cheiro bom, que não fosse mofo ou suor azedo. Seus olhos marejaram, mas ela piscou rápido para segurar as lágrimas. Seu Chico a levou até um quarto simples, mais limpo. Havia uma cama de madeira com colchão grosso de capim coberto por lençóis brancos, um criado mudo com uma lamparina e uma janela com cortina de renda. Joana ficou parada olhando tudo como se estivesse sonhando. Pode ficar aqui. Vou pedir para Maria, a cozinheira, trazer um prato de comida para você. Precisa comer e descansar. Amanhã conversamos sobre o que vai ser daqui para frente. Ela assentiu sem dizer nada, sentindo um alívio misturado ao medo do futuro. Quando ele saiu, Joana sentou na cama e acariciou sua barriga, sussurrando baixinho. Calma, meu filho, mamãe está aqui. A noite caiu rápida sobre a fazenda, trazendo um frio que fazia os peões se recolherem mais cedo ao barraco e os animais se aninharem nos currais. Dentro do quarto, Joana não conseguia dormir. Seu corpo estava cansado, mas sua mente girava como roda de moinho. Pensava no bebê, no pai que a vendera por um saco de milho mofado, no fazendeiro que agora era seu dono, mas que não parecia cruel. Foi então que sentiu uma pontada forte no ventre. Era como se uma faca estivesse sendo cravada em suas entranhas. Ela se encolheu na cama, respirando fundo, mas a dor aumentava, latejando com força. Um líquido quente escorreu por suas pernas, molhando o colchão. Seu coração disparou. O bebê estava chegando. Ela gritou, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro de desespero. Tentou se levantar, mas as pernas falharam. A dor era tão intensa que seus olhos se reviraram por um segundo e lágrimas escorreram sem controle. O medo tomou conta de seu peito. Estava sozinha, em uma casa estranha, tendo um bebê que não sabia se viveria. Nesse momento, a porta se abriu com força e seu Chico entrou com a lamparina na mão. Seu olhar se arregalou ao ver o chão molhado de sangue e água. Ele deixou a lamparina sobre o criado mudo e correu até ela, segurando seu rosto. Fica calma, menina, o bebê está chegando. Eu vou chamar a parteira agora. Ele saiu correndo pela casa, gritando pelo peão mais próximo. Mandou buscar Dona Mariana, a parteira da vila, enquanto voltava para junto de Joana. Segurou sua mão fria, sentindo o suor escorrer da testa dela. Respira, força, vai dar tudo certo. Mas dentro dele, seu Chico sentia um medo que não sentia há muito tempo. Aquela menina estava fraca demais. E algo no fundo do seu coração lhe dizia que aquele parto não seria como os outros. Havia um segredo ali, algo que ele ainda não sabia, algo que mudaria sua vida para sempre. O cavalo corria veloz pela estrada de terra iluminada apenas pela lua alta e fria.
O peão João segurava firme as rédeas enquanto o vento cortava seu rosto, levando o chapéu para trás. Dentro da pequena vila, todas as luzes estavam apagadas, exceto na casa de Dona Mariana, a parteira. João desceu do cavalo antes mesmo de ele parar completamente, batendo na porta de madeira com força. Dona Mariana, acorda, mulher. É urgente. Lá dentro, a velha parteira se levantou rapidamente. Seus cabelos grisalhos estavam soltos e seus olhos castanhos ainda inchados de sono se arregalaram ao ver o desespero do rapaz. Quem tá parindo essa hora, meu Deus? Uma moça lá na fazenda do seu Chico. Tá com as dores fortes e ele diz que tá sangrando muito. Dona Mariana não perdeu tempo. Pegou sua bolsa de couro já pronta ao lado da porta, com panos limpos, ervas e facas pequenas esterilizadas, e saiu acompanhada de João. Subiram no cavalo, e a velha, mesmo com idade avançada, se segurou firme enquanto ele galopava de volta à fazenda. Na casa grande, Joana gritava de dor. As contrações vinham como ondas de ferro queimando suas entranhas. Seu corpo tremia, e o suor frio escorria pelas têmporas. O bebê parecia querer sair a qualquer custo, mas algo estava errado. Ela sentia. Seu Chico tentava confortá-la, mas seu coração batia tão rápido que ele sentia as pernas falharem. Segura minha mão, menina. Força. Respira comigo. Isso vai passar. Mas Joana não respondia. Seus olhos estavam arregalados, fixos no teto, como se estivessem vendo algo além dali. Lágrimas escorriam sem controle. Ela pensava em sua mãe, morta anos antes por febre, e em como tudo seria diferente se ela estivesse ali. Pensava no bebê que talvez nunca veria crescer. Pensava na vida curta que teve, vendida como mercadoria pelo próprio pai. De repente a porta se abriu com estrondo. Dona Mariana entrou trazendo consigo o cheiro forte de ervas medicinais e fumaça de lamparina. Seu olhar experiente avaliou a cena em segundos. Faz o fogo, Francisco. Ferve a água. Preciso de toalhas limpas e cordões. Seu Chico obedeceu sem questionar. Correu até a cozinha. Colocou água para ferver e pegou as toalhas limpas guardadas no armário. Quando voltou, Dona Mariana já havia levantado o vestido de Joana e checado a posição do bebê. Seu rosto estava sério e seus olhos brilhavam de preocupação. Ela está muito fraca e esse bebê está atravessado. Vai ser difícil. Joana chorava baixo, exausta, sentindo que a vida se esvaía aos poucos. Sua visão embaçava e sua cabeça caía para o lado. Dona Mariana deu leves tapas em seu rosto. Fica comigo, menina. Abre os olhos, vamos. Respira fundo, força. Ele precisa de você viva. Mas Joana não conseguia mais reagir. A parteira começou a rezar baixinho enquanto preparava as facas e os panos. Fez sinal para seu Chico se aproximar. Segura a cabeça dela. Se ela desmaiar de vez, não volta mais. Seu Chico ajoelhou ao lado da cama, segurando o rosto de Joana em suas mãos calejadas. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver como ela estava pálida, quase transparente. Por favor, menina, fica comigo, eu te prometo, nada vai te faltar aqui. Mas fica viva, pelo amor de Deus. Dona Mariana começou o procedimento com mãos firmes. O bebê não saía. Estava preso de lado e ela precisava girá-lo com cuidado por dentro da barriga de Joana. Cada movimento fazia a jovem gritar tão alto que o som ecoava pelas paredes da casa e saía pelas frestas das janelas, acordando até os galos no galinheiro. Respira, minha filha. Força, 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 dizia Dona Mariana, sem parar de rezar. Minutos que pareciam horas se passaram até que finalmente o bebê começou a sair. Joana soltou um grito profundo, misturado de dor e alívio. Seu corpo inteiro tremeu, e o sangue escorreu entre suas pernas, molhando panos, lençóis e o chão de madeira. Com um último empurrão, o bebê saiu chorando alto. Dona Mariana segurou a criança pelas pernas, virou de cabeça para baixo e deu leves tapas nas costas.
O choro ficou mais forte, enchendo o quarto com vida. Seu Chico soltou um soluço que tentava segurar, sentindo o peito queimar. É um menino, é forte, disse a parteira, limpando o rosto suado com o antebraço. Mas ao cortar o cordão umbilical e limpar o pequeno corpo ensanguentado, Dona Mariana percebeu algo estranho. Seu olhar mudou. Ela examinou a criança mais de perto, virou de um lado para o outro, sentindo um arrepio na nuca. Francisco, olha isso. Seu Chico se aproximou, o coração acelerado, e viu o bebê. Era um menino lindo, pele morena clara, cabelos pretos grossos na cabeça. Mas em seu peito havia uma marca de nascença, como uma mancha negra em forma de serpente enrolada. Seu Chico arregalou os olhos. Aquela marca ele já havia visto antes, muitos anos atrás, na aldeia indígena vizinha, onde trabalhava como ajudante de medicina. Era a marca que, segundo os mais velhos, aparecia nos filhos do espírito da noite, crianças destinadas a grandes desgraças ou poderes sombrios. Seu corpo gelou. Ele olhou para Joana, que expirava fraco, os olhos semicerrados. De quem é esse filho, menina? Perguntou com a voz falhando. Joana o encarou com dificuldade, lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Sua expiração era curta, quase sem força. Entre um suspiro e outro, sussurrou. Não, não é do meu pai nem de homem nenhum. Seu Chico franziu a testa, confuso e assustado. Como assim, Joana? Ela virou levemente o rosto, olhando para o teto como se enxergasse algo lá em cima, além das telhas. E com a voz embargada, quase morrendo, disse: Ele veio, à noite, no sonho uma sombra, entrou em mim e disse que seria seu filho, que o mundo teria medo dele. Dona Mariana sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Ela fez o sinal da cruz rapidamente, segurando o bebê com mais força. O choro do menino agora parecia ecoar pelas paredes como um lamento distante, um choro que não era apenas de fome ou frio, mas de algo maior, mais antigo, mais obscuro. Joana fechou os olhos e sua cabeça tombou para o lado. Seu peito subia e descia com dificuldade. Seu Chico a sacudiu levemente. Não, menina, não me faz isso, fica comigo, por favor. Mas Joana não respondeu. Seu corpo estava gelado e sua respiração enfraquecia como chama de lamparina no vento. Dona Mariana colocou a mão em seu pescoço e sentiu o pulso cada vez mais lento. Ela está indo, Francisco. Não tem mais o que eu possa fazer. Seu Chico caiu de joelhos ao lado da cama, chorando em silêncio. Olhava para aquele bebê que chorava sem parar, com a marca negra de serpente no peito, e sentia um medo que jamais sentirá antes. Um medo que não vinha apenas do luto, mas de algo maior, algo que estava além de sua compreensão. Ele pegou o menino nos braços. O bebê parou de chorar e abriu os olhos, dois olhos negros tão profundos que pareciam não ter fim. Seu Chico sentiu um arrepio tão forte que quase derrubou a criança. Naquele momento, entendeu que nada mais seria igual em sua vida. Ele não havia comprado apenas uma mulher grávida por um saco de milho mofado. Ele havia comprado um destino sombrio, um segredo horrível que mudaria sua fazenda para sempre. Os primeiros raios de sol surgiam por trás das colinas, tingindo o céu de laranja e dourado, quando os peões começaram a acordar na fazenda. O som dos galos cantando ecoava junto com o mugir das vacas no curral, mas dentro da casa grande reinava um silêncio pesado, quase sufocante. Seu Chico estava sentado na beira da cama, olhando fixo para Joana, que jazia imóvel sobre lençóis manchados de sangue. Seus cabelos longos estavam espalhados pelo travesseiro como um manto negro, e seus olhos fechados pareciam finalmente descansar de toda a dor que a vida lhe causará. Ao lado dele, no berço improvisado com cestos e panos limpos, dormia o bebê, respirando fundo, sereno, como se nada tivesse acontecido. Dona Mariana guardava seus instrumentos na bolsa, seus olhos baixos e preocupados. Antes de sair, olhou para seu Chico com firmeza. Essa criança, essa marca, você sabe o que significa, não sabe, Francisco? Ele não respondeu. Continuou olhando para Joana,
como se esperasse que ela abrisse os olhos a qualquer momento. Dona Mariana suspirou fundo e colocou a mão enrugada sobre seu ombro. Tenha cuidado. Crianças assim são diferentes. Carregam dores que não são delas e, às vezes, trazem coisas que a gente não entende. Seu Chico respirou fundo, mas não respondeu. Quando ela saiu, ele se levantou e foi até o berço. O bebê abriu os olhos e o encarou fixamente. Eram negros, profundos, sem brilho, como poços sem fundo. Seu Chico sentiu novamente o arrepio subir pela coluna. A marca de serpente enrolada em seu peito parecia ainda mais escura à luz da manhã. Ele estendeu a mão devagar e passou os dedos sobre a marca. O bebê não chorou, não reagiu. Apenas olhou em silêncio, como se entendesse cada pensamento escondido naquele homem. Quem é você, menino? Murmurou seu Chico, sentindo um calafrio na nuca. O enterro de Joana foi simples, no pequeno cemitério atrás da capela da fazenda. Seu Chico providenciou um caixão de madeira escura e mandou fazer uma cruz com seu nome escrito à faca. Nenhum parente apareceu. Nenhum amigo, porque ela não tinha. Apenas Dona Mariana, que rezou baixinho, e os peões, que tiraram o chapéu em sinal de respeito. Depois do enterro, o fazendeiro ficou olhando para a cova recém-fechada, sentindo um vazio pesado no peito. Ao seu lado, Maria, a cozinheira, segurava o bebê enrolado em panos limpos. Vai querer que eu leve o menino para a cozinha, patrão? Perguntou em voz baixa. Seu Chico não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam marejados e ele respirava com dificuldade, como se tivesse levado um soco no peito. Depois de alguns segundos, limpou as lágrimas com o dorso da mão e virou-se para Maria. Leva sim, Maria. Dá leite para ele. Depois leva lá para o meu quarto. Vai dormir lá até eu decidir o que fazer. Maria assentiu e saiu, balançando levemente o bebê para acalmá-lo. Seu Chico ficou mais alguns minutos parado diante do túmulo, antes de voltar lentamente para a casa grande. Os dias passaram, e o menino crescia rápido. Maria o alimentava com leite de cabra e cuidava de seu banho e roupas. Mas algo naquela criança deixava todos desconfortáveis. Ele não chorava como os outros bebês. Não sorria, não balbuciava. Apenas ficava em silêncio, olhando fixamente para quem se aproximasse, com aqueles olhos negros que pareciam atravessar a alma. Os peões começaram a comentar baixinho nos cantos da fazenda. Diziam que era filho de espírito ou de algum demônio que veio buscar vingança. Um deles, certo dia, viu o bebê olhando para ele enquanto consertava a cerca. À noite, o peão caiu doente de febre alta e delirou por 2 dias, dizendo ver serpentes andando pelas paredes do quarto. Quando voltou a si, pediu demissão e foi embora, jurando nunca mais pôr os pés naquela terra. Uma tarde, seu Chico estava sentado na varanda, olhando o horizonte com um copo de café na mão. O bebê, agora com quase 3 meses, estava no berço ao lado, quieto, encarando as galinhas que ciscavam no terreiro. Maria se aproximou, limpando as mãos no avental. Patrão, precisa batizar esse menino logo. Seu Chico olhou para ela cansado. Batizar? Sim, patrão. Criança sem batismo fica desprotegida. Ainda mais ele, que veio do jeito que veio. O povo anda com medo. Dizem que ele traz coisa ruim. Seu Chico suspirou fundo. Já havia ouvido os murmúrios dos peões e das lavadeiras. Todos temiam aquela criança silenciosa com marca de serpente no peito. Mas algo dentro dele se negava a acreditar em maldição. Era apenas um bebê. Tão pequeno, tão indefeso. Tá bom, Maria. Fala com o padre José. Marca para domingo. Maria sentiu aliviada e voltou para a cozinha. No domingo, o sol nasceu forte, queimando a terra seca desde cedo. A capela ficou cheia. Muitos foram não por fé, mas por curiosidade ou medo. Queriam ver a criança amaldiçoada, ouvir o choro do filho da serpente. Padre José, um homem gordo de cabelos brancos e rosto sempre suado, olhava para o bebê com desconfiança enquanto lia as orações em latim. Quando colocou água benta na testa da criança, ela não chorou. Apenas abriu os olhos negros e o encarou com tanta firmeza que o padre estremeceu, errando as palavras por um instante. No final, ao entregar o bebê de volta para Maria, ele sussurrou: Cuida bem dele, mas reza, reza muito. Esse menino carrega algo que não é deste mundo. Os meses foram passando e o menino crescia calado, sempre sério.
Aos 2 anos, já andava pela casa grande sem emitir um som. Não chamava por Maria, não sorria quando seu Chico chegava do campo. Apenas olhava fixamente, como se lesse seus pensamentos mais profundos. Aquilo inquietava o fazendeiro. Às vezes, acordava no meio da noite suando frio, após sonhar com a marca de serpente que se movia viva no peito da criança, como se fosse real. Um dia seu Chico voltava do curral quando viu o menino parado na varanda, olhando fixamente para o horizonte. O vento balançava seus cabelos negros e o vestido branco que Maria costurara. Ele parecia hipnotizado pelo céu avermelhado do entardecer. Seu Chico se aproximou devagar. — O que tá vendo, menino? Pela primeira vez, o menino moveu os lábios. Sua voz saiu baixa, arranhada, como se fosse usada pela primeira vez. — Tá vindo. Seu Chico gelou. — Quem tá vindo? O menino virou o rosto lentamente, seus olhos negros encontrando os do fazendeiro. Naquele momento, seu Chico sentiu seu corpo inteiro tremer. Havia algo naquela criança, algo que não era humano, algo que estava apenas esperando a hora certa para despertar. Ele, o que me colocou aqui, tá vindo buscar o que é dele. As palavras do menino ecoaram na mente de seu Chico como trovões distantes. Ele sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na coluna da varanda para não cair. O menino voltou a olhar para o horizonte, como se esperasse alguém chegar a qualquer momento. Naquela noite, seu Chico não dormiu. Ficou sentado na beira da cama, olhando a lamparina tremeluzir na parede. O vento uivava lá fora, balançando as janelas e gemendo pelo telhado velho. Dentro do quarto ao lado, o menino dormia em silêncio, o peito subindo e descendo devagar. Mas mesmo dormindo, ele parecia acordado, como se algo dentro dele estivesse sempre atento. Pouco depois da meia-noite, um barulho estranho acordou os cachorros. Eles começaram a latir e a correr de um lado para o outro, arranhando as portas e rosnando para o escuro. Seu Chico pegou a espingarda que guardava atrás da porta e foi até a sala, acendendo as lamparinas pelo caminho. O vento entrava pelas frestas, gelado, trazendo um cheiro de terra molhada misturado a algo mais, algo podre. Ele abriu a porta da frente e apontou a arma para fora. A escuridão era tão densa que parecia um manto vivo se mexendo. Os cachorros latiam cada vez mais forte, mas de repente, todos pararam ao mesmo tempo, como se algo tivesse silenciado. Seu Chico sentiu o coração disparar. Ele deu um passo para fora, sentindo o chão frio sob as botas, e olhou para o curral, onde as vacas mugiam agitadas. Foi então que ele viu. No limite do terreiro, parado entre as sombras, havia um homem alto, muito alto, coberto por um manto negro que balançava com o vento, embora nenhum vento soprasse naquela direção. Seu rosto estava escondido por um capuz, mas 2 olhos vermelhos brilhavam na escuridão, fixos no fazendeiro. Seu Chico ergueu a espingarda, com as mãos tremendo tanto que quase a deixou cair. — Quem tá aí? Sai da minha terra ou eu atiro. O homem não respondeu. Apenas deu um passo à frente, revelando pés descalços sujos de terra e unhas negras como carvão. Seu Chico sentiu um frio percorrer sua espinha. O homem levantou uma das mãos, magra como galho seco, e apontou para a casa grande. — Ele é meu. A voz não parecia humana. Era profunda, rouca, como o som de rochas raspando umas nas outras, ecoando pelo ar sem sair de sua boca. Seu Chico arregalou os olhos. — O quê? — O menino, o filho da noite. Vim buscá-lo. Seu Chico sentiu o estômago revirar. Seu dedo tremeu no gatilho, mas antes que pudesse atirar, o homem avançou tão rápido que seus olhos não acompanharam. Num piscar ele estava na frente do fazendeiro, tão perto que seu Chico sentiu o cheiro de terra podre e enxofre que saía de seu corpo. O homem colocou a mão fria sobre a espingarda e empurrou-a devagar para baixo. — Não tente impedir o que já está escrito. Seu Chico tentou reagir, mas seu corpo estava congelado, preso por um medo tão antigo que parecia vir do fundo de sua alma. O homem se afastou e caminhou em direção à casa grande. Seus pés não faziam barulho ao tocar a terra. Os cachorros, escondidos sob a carroça, gemiam de medo sem coragem de sair. Quando o homem entrou na casa, as lamparinas tremeluziram e quase se apagaram. O bebê, que dormia no quarto, abriu os olhos negros antes mesmo de ele chegar. Sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, frio, que não tinha alegria, mas reconhecimento.
O homem parou ao lado do berço e olhou para a criança. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas. Com a mão magra, acariciou a marca de serpente no peito do menino. Chegou a hora, meu filho. O bebê esticou os braços e o homem o pegou com cuidado, envolvendo no manto negro. Antes de sair, virou o rosto encapuzado na direção de seu Chico, que estava parado na porta, pálido, suando frio. Você foi apenas o guardião, mas agora ele voltará para seu lugar. Seu Chico tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O homem saiu caminhando lentamente pela varanda, e a cada passo que dava, a escuridão parecia engolir tudo ao redor. As lamparinas se apagaram, os cachorros ficaram em silêncio absoluto, o vento parou. Quando chegou ao terreiro, a figura se dissolveu na noite como fumaça, desaparecendo sem deixar rastro. O fazendeiro caiu de joelhos, com a espingarda ainda nas mãos. Seus olhos marejavam de medo e tristeza. Ele olhou para o céu, que agora estava completamente coberto de nuvens negras, e começou a chorar, um choro pesado que parecia vir de todos os seus antepassados. Na manhã seguinte, Maria entrou no quarto para ver o bebê. Encontrou o berço vazio e seu Chico sentado na cadeira, olhando fixamente para a janela aberta. Seus olhos estavam vermelhos, fundos, como se não tivesse dormido a noite toda. Quando ela perguntou pelo menino, ele não respondeu. Apenas ficou ali, mudo, balançando a cabeça levemente, como quem carrega um fardo grande demais para suportar. Naquele dia, a fazenda inteira ficou em silêncio. Nenhum galo cantou, nenhum cachorro latiu. O vento não soprou. Era como se a própria terra estivesse de luto. Os anos se passaram, mas seu Chico nunca mais foi o mesmo. Continuou trabalhando, criando o gado, pagando os peões. Mas quem olhava nos olhos dele via apenas vazio, como se sua alma tivesse ficado presa naquela noite. Ele nunca contou a ninguém que viu. Mas todas as madrugadas, antes do sol nascer, ele se levantava e ia até o quarto onde o bebê dormiu pela última vez. Sentava na beira da cama vazia, colocava a mão sobre os lençóis frios, fechava os olhos, esperando ouvir novamente aquela voz que sussurrava no fundo de seus pesadelos. Ele é meu. E até seu último dia de vida, ninguém conseguiu apagar da mente do fazendeiro a imagem daqueles olhos vermelhos na escuridão, levando embora o filho que não era dele, mas que também nunca foi deste mundo. Se você ficou arrepiado com essa história, imagine quantos outros também vão sentir esse medo gelado na alma. Compartilhe agora esse vídeo com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever agora para não perder os próximos relatos assustadores e misteriosos que eu trarei aqui para você. Até a próxima!